Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como foram de Páscoa? Espero que bem. Então hoje a gente vai continuar falando sobre eletricidade e a gente vai falar hoje sobre resistência elétrica de um fio condutor, que é uma grandeza que está relacionada com a dificuldade que o objeto ou material oferece da passagem da corrente elétrica, tá? Ela é simbolizada pela letra R e é medida no Sistema Internacional de Unidades por Ohm, né, que é representado até pela letra ômega. E a gente tem duas leis de Ohm, né, relacionada a essa resistência elétrica. E a gente também tem condutores elétricos, que a gente considera bons condutores elétricos, que é o caso dos metais, né, cobre, ferro. Inclusive a maioria dos fios elétricos são feitos de cobre por ter boa condutibilidade elétrica. E o ouro também, que tem boa condutibilidade elétrica também. E também a gente tem os maus condutores, que são comumente chamados de isolantes elétricos, que é a borracha, o plástico, a madeira, né? São os maus condutores elétricos, ou os isolantes elétricos. Eles não permitem. Por isso que a gente vê aí os fios sendo recobertos, né, por plástico, né, para evitar com que eles entrem em contato. Então, de acordo com as observações de Ohm, ele observou que dois fatores podem ser relacionados com a intensidade da corrente que passa por um material. A tensão de um gerador, que a gente já viu o que é tensão elétrica, e a resistência elétrica do material. Então, essa aí é a primeira lei de Ohm, onde a gente tem a relação entre a corrente, a tensão e a resistência elétrica. E a gente pode medir isso através de uma fórmula, onde U é igual a R vezes I. U é a tensão elétrica, I é a intensidade da corrente elétrica e R é a resistência. E ele observou também ainda fatores relacionados à resistência elétrica de um material, onde depende do comprimento, do diâmetro desse material. Então, vocês vão ver, até observar aí na página 27, que aí a gente tem aí, quanto maior for o comprimento do fio, maior será a resistência da passagem. É claro que se você tem um comprimento maior para passar a eletricidade, essa resistência vai ser maior, porque você vai ter um processo mais longo, os elétrons vão ter um percurso maior para percorrer. O que é mais fácil? Correr 10 km ou 1 km? Claro que é 1 km, né, gente? Então, é a mesma coisa que acontece com os fios. Quando o comprimento é maior, a dificuldade, a resistência também vai ser maior, né? Você precisa ter que ter mais resistência para essa eletricidade ser conduzida por esse fio. E o diâmetro também, né? O diâmetro é o que? É a largura, né, de uma circunferência, de um lado da circunferência a outra. E aí a gente precisa também, isso aí vai fazer com que isso interfira também, né, de acordo com a segunda lei de Ohm, na resistência aí da passagem da corrente elétrica, tá bem? E também o material, o tipo de material também vai influenciar nessa resistência elétrica. E aí a gente vai ter os exercícios aí na página 28 sobre esse assunto. E a gente vai continuar falando sobre circuitos elétricos. No circuito elétrico, a gente vai falar sobre a corrente elétrica, que ela, quando ela passa por dispositivos elétricos, ela produz os mais variados efeitos, como a luz, o movimento, o aquecimento, o som, né? Quando a gente liga, por exemplo, o que é a corrente elétrica? É a corrente que vem, né, nos fios da gente, da casa da gente, por exemplo. Então, quando a gente liga um ventilador, a gente vai ver aí o que? Movimento. O ventilador tem movimento, tem calor também, porque ele aquece. Quando a gente liga um aparelho de som, a gente tem o som aí produzindo, é um efeito. Quando a gente acende uma luz, também tem um efeito aí.
E a ligação desses dispositivos elétricos por meio de um condutor formado pelo menos por um caminho fechado para a circulação é chamado de circuito elétrico. E o circuito pode ser fechado ou aberto. E para isso ele vai precisar, para ele ser aberto ou fechado, ele vai precisar de ter um dispositivo que vá ligar ou desligar uma chave, que é o caso do interruptor da luz. Quando a gente liga a nossa luz, a gente está fechando o circuito. E aí a corrente elétrica passa livremente e a luz é acesa. Quando a gente toca o interruptor de novo, a gente abre o circuito. Aí a luz apaga porque a corrente foi interrompida. É assim que funciona o circuito. Mas esse circuito, ele tem vários componentes. Tem a fonte, que também é conhecido como gerador elétrico. Tem o resistor, que é muito comum, principalmente em chuveiros, em coisas que tem aquecedores, torradeiras, secadores. O fusível, que geralmente a casa tem uma distribuição, vários fusíveis ali para poder não sobrecarregar, e desarmar e a luz ser interrompida. Tem o diodo, que é um dispositivo que permite a passagem da corrente elétrica somente num sentido. Tem o LED, que é um diodo emissor de luz, que é muito utilizado, as luzes de LED, até na casa da gente mesmo. O aterramento, que é como se é o fio terra, que a gente costuma dizer, que é por onde a tensão vai sair, num circuito elétrico, para não haver uma descarga elétrica muito grande, de repente acontece, e não queimar o aparelho. E tem também o indutor, que é um fio condutor enrolado na forma de bobina para produzir essa corrente e essa tensão elétrica. E nós temos dois dispositivos para monitorar o valor da corrente da tensão, que é o amperímetro, que é um aparelho utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica em um circuito, e o voltímetro, que é o aparelho utilizado para medir a tensão entre dois pontos do circuito elétrico, certo? Na página 30, vocês vão ver aí uma casa, uma sala, e está mostrando direitinho o quadro de energia, onde tem os fusíveis, os disjuntores, a lâmpada, que é um circuito elétrico que gera energia luminosa, o interruptor, que faz abrir ou fechar o circuito, que também pode ser chamado de chave, e a tomada, que é um ponto de conexão que fornece energia para o funcionamento de diversos aparelhos, certo? E os resistores, eles têm ligação, e essa ligação pode ser por associação de resistores em série, por associação de resistores em paralelo, ou por associação de resistores mistos, tá? Dependendo de como eles são ligados. Então, vocês vão fazer o exercício da página 32 e 33, 34, 35, 36 e 37. Tudo hoje, Celi? Não. Vocês vão fazer um pouco hoje, vão fazendo aí até sexta-feira. Aí, sexta-feira, a gente faz a correção, tá bem? Beijinho até sexta.